Josué capítulo 23, versículos 1 a 3. Josué está terminando, né, esse processo de conquista, de posse, de distribuição da terra. E aqui ele começa a proferir suas palavras finais. É uma história incrível, como nós vimos desde o capítulo 1. Ele recebe esse desafio de suceder a Moisés, ninguém menos do que Moisés, e ele, em obediência, se levanta. Em obediência, dando passos de fé, ele caminha naquilo que o Senhor está propondo diante dele. Eu tenho certeza que ele não se sentia capaz. Eu tenho certeza que, inclusive, ele não estava pronto para aquilo. Prova disso é o tanto de vezes que o Senhor precisa falar para ele: não tenha medo, se esforça, seja valente, eu vou estar com você, não tenha medo. E de tempos em tempos voltava e o Senhor, próprio Deus falando para ele: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Parece até que ele está falando comigo hoje, né? Parece até que ele está falando com você hoje. Quantas vezes o Senhor tem que falar para a gente: não tenha medo. Se foi eu quem te trouxe, se foi eu quem te prometi, se foi eu quem te falei de propósito, não tenha medo. Vai ter que começar em casa, numa sala, com alguns amigos, não tenha medo, porque eu te prometi que vai prosperar e vai virar uma grande igreja. Eu te prometi que vai crescer, eu te prometi que vou mandar as pessoas, porque a minha presença vai estar com você. Quem sabe hoje você está vivendo isso. Quem sabe hoje você é essa pessoa que está enfrentando esse medo, está enfrentando essa insegurança, está falando: poxa, Senhor, será que eu fiz o certo? Era mesmo para ter vindo? Era mesmo para ter feito como eu fiz? Era para dar os passos segundo eu dei? E aqui Josué dando essas palavras finais, ele está contando o segredo. Ele está falando qual é vamos falar como os coaches falam hoje, ele está liberando a chave para você saber qual é o segredo do sucesso. E esse texto aqui, começando já no versículo 1, está dizendo isso. Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel, com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais, e lhes disse. No capítulo 23, ele está falando as últimas palavras direcionadas à liderança. No 24, depois a gente vai ver ele falando com todo o povo, mas no 23 ele está falando com a liderança, como a gente acaba de ler. Estou velho, olha aí, era realista Josué, hein? Estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Como é bom ouvir um homem que está terminando a sua carreira, que sabia que não era capaz, que tinha limitações diante dele, mas ele está aqui falando: foi o Senhor. É a presença dele, é a confiança nele, é a obediência a ele que fez com que a gente chegasse até aqui. Foi uma jornada longa. Existia uma promessa, mas ela não foi vivida da noite para o dia. Ela não foi de uma maneira instantânea, ela foi sendo vivida pouco a pouco. 40 anos de deserto, depois disso 7 anos de conquista, mais 13 anos de distribuição e ocupação. Quantas vezes nós precisamos fazer isso? Quantas vezes a gente está experimentando isso nas nossas vidas hoje? Você já parou para pensar? Poxa, mas eu tenho promessa. Deus me falou que faria. E pouco a pouco, você está conquistando a promessa. Pouco a pouco, você está vivendo aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Nós precisamos de constância para vivermos o cumprimento das promessas do Senhor nas nossas vidas. O Senhor não nos chamou para que a gente pare. Ele não nos chamou para que a gente desista. Ele não nos chamou para que a gente olhe para trás, para que a gente volte atrás. Mas Ele nos chamou para que a gente caminhe em obediência e constância para que Ele cumpra a promessa que Ele tem nas nossas vidas. Quem aqui tem promessa do Senhor nas suas vidas? Quem aqui sabe que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que te prometeu? Então não para, não deixe que nada te afaste, que nada te impeça de viver aquilo que o Senhor tem para você. Nós precisamos de constância para vivermos a vontade do Senhor. O Senhor nos manda andar no Espírito. Ele não nos diz corra no Espírito, Ele fala ande no Espírito. É pouco a pouco. Ele manda andar, é algo constante. Então as coisas vão acontecendo, pouco a pouco.
Está questionando hoje por que ainda não aconteceu? É porque não chegou o momento de Deus. Está questionando ainda por que está demorando tanto? Na hora certa Ele te entrega, no momento correto, para que isso seja realmente uma bênção na tua vida. Você precisa dessa constância. Você precisa dessa persistência. E Josué está aqui falando de qual é o segredo. Falando as últimas palavras dele, dizendo o que realmente importava. Compartilhando o segredo do sucesso de tudo aquilo que ele tinha vivido. Mesmo tendo visto tudo o que Deus fez através da vida de Moisés. Depois vivendo tudo o que ele viveu. Sabe o que ele está dizendo? Não era a habilidade de Moisés. Não era a minha capacidade. Todo o tempo foi Deus. Todo o tempo foi a palavra dele, todo o tempo foi a promessa dele. Não foram as pessoas, não foram os guerreiros, não foram os trabalhadores, mas sim o próprio Deus que lutou por eles. E em alguns textos o Senhor está falando aqui, nesse texto de Josué, o próprio Deus lutava por eles. A obra de Deus nunca parou. E nunca vai parar, desde que Jesus veio e estabeleceu esse reino, que está crescendo hoje dentro do teu coração, que está crescendo hoje dentro da tua vida, porque quando ele falava dessa maneira do reino de Deus, alguns questionavam, mas onde está esse reino que a gente não vê? E a resposta era essa, está aí dentro do teu coração. Se você tem procurado o reino de Deus em muitos lugares, você não vai encontrar até que ele comece a crescer e se desenvolver dentro de você. O Senhor te trouxe aqui com um propósito, para que você viva esse estabelecimento do reino de Deus, começando na tua casa, começando na tua vida, começando na tua atitude, começando no teu comportamento, começando naquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida. Josué está falando aqui, foi Deus, foi Deus. A obra do Senhor nunca parou, nunca vai parar. Já não estava Moisés, era Josué quem estava ali. E agora ele está avisando que é hora de Josué sair de cena, é hora de uma nova liderança, é hora de um novo momento. É hora de viver de maneira plena o cumprimento da promessa do Senhor na sua vida. Como é bom ver um homem de Deus terminando a sua carreira dessa maneira, reconhecendo e confiando em Deus, como no primeiro dia. Quantas vezes a gente se frustra, quantas vezes a gente se entristece por causa do que me falaram, do que me fizeram. Mas eu quero que hoje você saia daqui com os teus olhos fixos no Senhor. Já não vão ser circunstâncias, já não vão ser relacionamentos, mas vai ser a promessa do Senhor te alimentando. Esse foi o segredo de Josué, ter um relacionamento vivo com Deus. Não era uma teoria, não era um testemunho, apesar de que isso nos edifica demais. Mas era algo vivo, era algo real. Quantas vezes o Senhor nos desafia a descermos do barco e caminharmos sobre as águas. E não é em dia tranquilo, é em dia de tempestade. É em dia em que o medo está batendo a porta. É em dia em que as tuas seguranças e os teus apoios foram retirados. E você é obrigado, porque você não tem opção, a confiar no Senhor e naquilo que Ele te prometeu. E esse lugar, como eu gosto de chamar esse lugar do milagre. Porque é quando você não pode, quando você não tem, quando você não consegue, que o Senhor se manifesta na tua vida de uma maneira real. E é o que a palavra está me dizendo aqui. Sempre nós nos questionamos se estamos preparados para aquilo que o Senhor está nos levando a viver. Para onde o Senhor está nos levando e para aquilo que Ele está entregando nas nossas mãos. E é real, é a primeira reação. Senhor, mas eu? O que o Senhor viu em mim para que isso se cumprisse? E eu olhando para o povo de Israel, eu posso te dizer aqui com certeza, que eles não estavam preparados. Não é questão de talvez, ou quem sabe, eles não estavam preparados. Mas olha o que acontece, quando a gente chega no versículo 9, do mesmo capítulo 23. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. O povo de Israel não estava preparado para as batalhas que eles enfrentaram. Mas sabe de uma coisa? Deus estava. Deus estava pronto a cumprir a promessa. Deus estava pronto a entregar a promessa na mão dos seus filhos. Basta você lembrar de como foi a batalha em Jericó. Marchar em volta dos muros e tocar trombetas.
De verdade, essa era a estratégia. Parece até que isso não é sério. Parece uma brincadeira. Levante, marche em volta dos muros e volte para casa. Próximo dia, faça exatamente a mesma coisa e repita isso por 7 dias. E então você vai ver o que eu vou fazer. A palavra está falando de constância. Quantas vezes o Senhor te fez promessas e você está falando aí, sério? Vou ter que fazer isso? Por quanto tempo mais eu vou ter que esperar? E o Senhor está te falando, levanta e marcha. Levanta e faz. Levanta e confia. Levanta e obedece. Como você se sente hoje diante das tuas batalhas? Sente que não está preparado para vencê-las? Lembre-se que com Deus você pode vencer cada uma delas. Seja o que for que você está enfrentando hoje, seja qual for a situação, com Deus você pode vencer cada uma delas. Martin Luther King falou isso, com Deus, é maioria. Só que a gente muitas vezes não se dá conta disso, a gente não entende isso. O povo de Israel viveu isso, se estabelecendo na terra prometida e vendo Deus guerrear por eles. Foi enquanto a promessa se cumpria, foi avançando contra exércitos muito mais numerosos, foi avançando contra inimigos muito mais poderosos, que eles viveram isso na realidade. E eu quero te dizer, Deus está conosco hoje também. Deus está com você nas tuas lutas. Deus está te falando, levanta e pisa, porque onde você colocar a planta do teu pé, eu vou te entregar. Mas hoje é momento de levantar em atitude, em confiança e caminhar sobre aquilo que o Senhor te falou, caminhar sobre as promessas, caminhar sobre a palavra. Não importa se não tem condições, não importa se a realidade está te falando outra coisa, caminha nas promessas do Senhor sobre a tua vida. Ele luta as nossas guerras, Ele nos capacita para vencermos as nossas batalhas, Ele nos leva muito além daquilo que a gente poderia viver, daquilo que a gente poderia fazer, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. É só a introdução, mas eu quero orar com vocês. Eu quero orar com vocês porque o Senhor está nos levando a esse lugar e quantas vezes a gente está intimidado porque a gente está olhando para a nossa condição. A gente está olhando para o que a gente pode, e eu te falo aqui mais uma vez, sempre, em primeira pessoa. Quantas vezes eu duvidei daquilo que o Senhor estava falando que ia fazer. Mas mesmo duvidando, eu coloquei isso de lado. Chegou um momento que eu decidi colocar isso de lado. Falei, Senhor, não me vejo apto, mas segundo a Tua palavra eu caminho em obediência. E Ele começou a fazer nesse momento. Hoje o Senhor te convida a se levantar do teu lugar e caminhar em obediência e confiança, para que Ele possa cumprir a promessa que Ele te entregou. Quer viver isso comigo hoje? Quer viver isso como igreja hoje? Vamos nos levantar e vamos fazer uma oração todos juntos. E em seguida nós já vamos para o nosso batismo e celebrando a vida que o Senhor tem derramado aqui nesse lugar. Aleluia. Abraça quem está aí do teu lado, coloca a mão no ombro aí de alguém. Como a gente sempre fala, como é bom orarmos juntos. Ah, Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra viva. Muito obrigado, ó Deus, por aquilo que o Senhor está fazendo aqui nesse lugar. Muito obrigado, ó Deus, porque contigo nós sempre somos maioria. Quantos dos Teus filhos chegaram aqui a esse lugar, ó Deus, sem a atitude de alguém que é herdeiro de uma promessa. Mas hoje eu te peço que o Teu Santo Espírito possa tocar cada vida, cada coração, e que nós possamos nos levantar, ó Deus, para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas. Hoje, ó Deus, nesse dia de ceia, onde nós relembramos o sacrifício da cruz, ó Deus, ele se torna válido na minha vida. Quantos de nós chegamos aqui, Senhor, sem entender e sem viver essa realidade, mas que hoje o sacrifício da cruz tome validade na vida de cada um dos Teus filhos, que eles saibam que eles fazem parte de um corpo, Deus, e que eles são chamados para viver um propósito, onde aqueles que estão ao nosso lado são alcançados, são abençoados, são impactados por aquilo que o Senhor tem derramado em nós. Começa nas nossas vidas, ó Deus, mas transborda, Pai, transborda, Senhor,
usa-nos nas tuas mãos, para que através das nossas vidas, aquele que está ao lado, aquele que está perto, também seja alcançado, seja impactado. Nós queremos viver a promessa que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver a tua vontade perfeita em todo o tempo, Pai. No nome de Jesus, nós oramos. Faz o teu querer. Aleluia. Amém. Tome aí os elementos que você recebeu na entrada do auditório. Quem está em casa também, busca aí os elementos, o suco que você separou, o pãozinho ou o cracker que você deixou aí separado. Quero ler 1 Coríntios 11, 23, que diz o seguinte: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Algumas pessoas tiveram o privilégio de conviver com Jesus. Mas para aqueles que não tiveram esse privilégio, essa ordem foi deixada. Para que esse sacrifício fosse relembrado constantemente. Para que fosse falado: foi por você, foi por mim, foi por amor, foi uma entrega voluntária, foi sacrificial. Para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância.